Então, Karina, me conta como é que você chegou nesse propósito? Como é que foi essa fase depois do acidente, depois do pós-operatório? Como é que foi que você chegou nesse propósito? Então, Jéssica, quando eu achei que já estava tudo ótimo, eu recebi alta do que eu digo das especialidades médicas, né, que estavam me acompanhando. Então, assim, Karina, agora sua vida voltou ao normal, vida que segue, embora não tivesse voltado 100%, né? Eu ainda continuei fazendo o fisioterapia, então assim, até hoje eu faço. E aí eu decidi engravidar. E no primeiro dia que a gente tentou engravidar, a gente sabe, né, que o dia que o João foi concebido, eu já engravidei e fiquei muito feliz. Então foi uma fase, sabe, muito boa da minha vida. Foi quanto tempo depois que você teve alta que você engravidou? Olha, eu tive alta em março. Em maio, a gente começou a tentar. E em junho eu já estava grávida do João. Nossa, foi muito rápido. Foi assim. E eu tava com muito medo. Eu falei, será que o meu corpo vai aguentar uma gestação, sabe? Então eu tava com muito medo mesmo. Mas, graças a Deus, o João tá aí com saúde. E foi tudo muito bom. Foi assim, foi tudo ótimo. Mas, quando o João tava com 2 meses, João nasceu. João com 2 meses, eu comecei a sentir todos os dias dores de cabeça. E dores muito fortes. Eu estava tomando anti-inflamatório. E, João, com 6 meses, eu iniciei um tratamento para dor crônica, porque a minha dor de cabeça não passava. Então, eu fui a uma neuro e aí eu comecei o tratamento para essa dor. E na tentativa, né, de reverter. E, assim, era algo que eu perdi... Eu praticamente, assim, eu só conseguia segurar o João com o braço direito. Então, isso sobrecarregou muito o meu braço direito. O meu braço esquerdo, o João, com menos de um mês, o meu braço esquerdo já começava a falhar ao segurar ele. Então, O esquerdo foi o que foi levou o tiro. Isso, foi o que eu passei pela reabilitação. Então, o direito ficou muito sobrecarregado porque você segurar uma criança. O João tinha refluxo patológico, então o João tinha que ficar o tempo todo no colo. As sonecas do João eram no meu colo. E aí, quando eu fui à neuro, ela falou, Karina, a gente vai iniciar um tratamento para enxaqueca, né? Você tá com uma enxaqueca crônica e a gente vai iniciar o tratamento. Só que você vai ter que parar de segurar o João e você vai ter que voltar para fazer fisioterapia, porque como eu tava no pós-parto, eu não tava assim levando, não tava mais focada nisso, até porque tinha recebido alta, né? Então, eu não sabia das consequências que poderiam gerar eu não ter continuado o treino de braço, de membro superior, né? E aí, quando eu comecei com essa dor, eu falei, não, tudo bem, vou parar de segurar o João. Então, assim, entre a entender, né, ter tido ali a orientação de parar de segurar o meu filho e eu conseguir parar de segurar o meu filho, Sim, imagina. demorou muito tempo. Então, assim, eu sempre tentava dar um jeito de segurar ele. João chorava, você é mãe, você sabe. Claro, o instinto não tem como. Então, assim, João chorava, eu chorava junto, porque eu não conseguia segurar o João. Então, assim, meu braço, realmente, eu perdi a força do braço direito. Eu não conseguia segurar um copo, eu não conseguia amassar Às vezes eu comia muito no café da manhã banana, então eu via a gravidade porque eu tentava amassar uma banana e não tinha força. Então, realmente, ali foi uma fase que eu fiquei com muito medo. E isso estava ligado com a dor de cabeça? O braço tinha alguma coisa a ver com a dor de cabeça? Por conta da contratura. Foi desenvolvendo uma contratura muscular. E aí eu comecei a fazer uso de um botox que me deixou muito mais fraca, assim. Eu acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Então, assim, a gente tem que avaliar muito antes de iniciar. Mas como eu estava no desespero, eu queria tentar, né? Algo que me tirasse daquela dor. Só que a minha dor, ela só ia aumentando. Por quê? Porque eu paralisei toda a musculatura ali do trapézio, né? Para poder diminuir essa enxaqueca que estava por conta da tensão. Só que, ao mesmo tempo, ela falava, vai treinar. Então, todo mundo falava, tem que treinar. Então, se eu tinha que treinar para ficar boa, então eu comecei a treinar que nem uma louca e pegando peso. E, assim, eu tava ali, na verdade, deixando meu corpo mais adoecido, né? Na verdade, porque, imagina, eu já tava com uma tensão muscular muito grande. E aí eu treinava que nem uma louca pra poder voltar a segurar meu filho.
E aí, depois eu tive que parar tudo. Então, nesse momento, eu vi uma falta de orientação médica muito grande ali. Uma falta de comunicação entre o médico e o fisioterapeuta, sabe? As pessoas, elas simplesmente falam assim, volta a treinar. Pra mim, voltar a treinar é pegar peso. Aí depois, não era pra você pegar peso, era pra você fazer uma coisa leve. Gente, mas não tive essa se você não podia orientação. segurar o seu filho, como é que você podia treinar? Tipo, não fazia sentido. Exatamente. Não, só que é porque, na verdade, eu precisava fortalecer algumas áreas pra poder... Isso aí, pra poder ganhar força novamente. Então, assim, porque o problema de segurar o João é como se eu estivesse treinando o dia inteiro. Entendi. Então, assim, você fica... E eu precisava dar essa trégua, né, ali pra essa musculatura que já estava muito fadigada. Então, quando a gente treina, a gente precisa ter um tempo ali de descanso muscular. E aí, é como se eu não estivesse respeitando isso. E imagina, 24 horas, porque a gente sabe que madrugada também, né? Somos solicitadas. Então, nesse momento, me deu um desespero muito grande. E eu, em momento algum, pedi a orientação de Deus, porque eu comecei a querer resolver as coisas por mim. Então, eu busquei os médicos, e aí o que os médicos faziam, fazia, sabe, assim, tudo. Faz isso, fazia. Faz aquilo, fazia. Então, a minha vida, com um filho pequeno, num puerpério ainda, com muita dor, a luz me incomodava. Eu ficava um tempo ali com o João, praticamente, dos 6 meses do João até 2024, que foi quando eu saí da dor crônica, eu vivia num tapete na varanda. Ali eu passei até a contemplar mais ali, assim, a natureza, porque, né, no dia a dia a gente não para olhar. Mas eu brincava com meu filho tendo que estar deitada, porque eu não conseguia ficar numa posição ereta. Eu comecei a desenvolver uma hipersensibilidade, alodinia, né? Então, assim, qualquer toque, eu não podia usar sutiã. Eu não podia, às vezes eu tinha que botar uma blusinha, sabe aquela segunda pele? Bem fininha. Bem fininha, de modo que não tivesse tato aqui no meu. E eu só vi que eu ia piorando e falaram assim, 3 meses você melhora. Passou 3 meses, passou 6 meses, passou 9 meses. E com isso, o meu casamento também começou a ir por água abaixo, porque muita briga. É difícil também, né? Eu acho que quando você tem alguma pessoa passando por qualquer tipo de doença crônica, é muito importante o seu cônjuge, ou sei lá, tipo, se for alguém, uma mãe que esteja acompanhando um filho, quem estiver ali ajudando essa pessoa a atravessar esse momento, ela também precisa de suporte. Porque é uma fase muito desafiadora. É verdade. Então, se a gente não tem orientação nessa fase, tem muita briga mesmo. E eu imagino, eu já tava com dor. Super irritada, né? Com bebê pequeno, com dor. Exatamente. Então, assim, tipo, E eu falava pros médicos, eu sinto que eu tô num tiroteio. Só que no tiroteio, eu ainda podia fazer alguma coisa pra me salvar, que era me jogar. Agora, aqui, eu tô na mão de vocês, eu não tô tendo uma orientação. Então, assim, foi muito, muito, muito difícil. Foi a pior fase. Foi pior do que a fase de fisioterapia, reabilitação. Foi essa fase, porque todos nós, a gente quer aproveitar essa fase da maternidade. Sim. Então, já é um momento que nós, mulheres, a gente já fica sobrecarregada, já tem uma mudança ali no funcionamento do nosso cérebro. Então, imagina, meu cérebro estava muito estressado, porque a dor, ninguém consegue conviver com dor. A dor é um sinalizador de que algo vai mal. Sim. Então, a dor, ela te limita. Então, assim, foram muitos sintomas que agora eu nem lembro mais, mas, assim, conforme eu vou acessando, eu vou lembrando, eu fico assim, gente, como eu sobrevivi, né? Então, assim, eu estava sobrevivendo. Eu estava também muito grogue por conta das medicações, que eu estava tomando medicações muito fortes. Então, dentro de mim, eu lembro que eu escrevi uma vez, eu tenho muita essa coisa de ter essa escrita terapêutica para poder botar para fora os meus sentimentos. E eu cheguei e falei assim, filho, um dia você vai entender o porquê da minha ausência nessa época, sabe? Então, assim, é muito difícil. E aí você tava vivendo meio que no modo automático, né? Tipo assim, sim. Não tava conseguindo reagir àquela situação. Eu tava reagindo e eu realmente me senti sem esperança nenhuma. E aí foi quando depois de 9 meses, começaram a falar, não, Karina, você tem uma dor crônica
pode desenvolver após qualquer cirurgia. Você passou por isso, totalmente justificável você desenvolver uma dor crônica. Só que uma vez que um cérebro cronifica, ele não descronifica. Eu falei, como assim? Tipo, não, agora a gente vai ter que diminuir ali, talvez espaçar os dias de dor. Mas eu dormia e acordava com dor. E eu falei assim, não, eu vou ter que conviver com essa dor? Você vai ter que conviver com essa dor. E aí, isso era mais uma pauta de muita briga na minha casa, porque o meu ex-marido médico, então, ele falava, Karina, você tá querendo passar por cima do conhecimento de outros médicos, você tem que aceitar, você tá negando a sua doença e piriri. E eu cheguei e falei assim, aí foi quando me virou a chave, falei, cara, mas é no meu corpo, vocês não sabem. Eu falei, não, eu não vou aceitar isso. Se eu sair de coisa pior, ele, Karina, mas você tem que aceitar, sabe? Então, eu cheguei, eu falei, Deus, cara, Deus não me deixou viva pra viver essa miséria. E aí eu lembro que a minha mãe me mandou, falou assim, filha, realmente você já passou por coisas piores, piores, olha a lembrança aqui do meu celular. E ela me mandou, eu no hospital, a minha mão sem movimento ainda, sabe? Ela, minha filha, quanto você acreditou, você vai conseguir. E aí eu comecei a falar assim, falei, Deus, me guia nesse... o que eu tenho que fazer pra sair disso? Sabe? Porque... E aí eu voltei àquela fala que eu tinha lá no hospital, que eu acredito assim, Deus não faz nada pela metade. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou conseguir, eu vou sair disso. Agora, como eu ia sair, eu não fazia ideia. E aí eu comecei a pesquisar sobre dor crônica, comecei a deitada, porque às vezes só com áudio eu escutava congressos de dor crônica, comecei a pesquisar sobre a neurociência, a dor crônica, como descronificar um cérebro. E eu ficava deitada e eu fui cada vez mais entendendo que eu tinha que trazer o meu cérebro para o modo de relaxamento. Uhum. Porque quando a gente está com dor, a gente entra nesse modo de luta ou fuga, porque a gente fica no modo de sobrevivência. Então, para você poder gerar, descronificar, você precisa trazer segurança para o teu cérebro. Entendi. E nisso, eu comecei a fazer prática de autorregulação. E cada vez mais eu sentia que eu estava no caminho certo, mas em contrapartida, os médicos achavam loucura. Eu não parei o medicamento, porque eu sei a gravidade. Eu só continuei com o medicamento, mas eu parei Pilates, parei RPG, parei tudo. E eu só ficava deitada. Eu falei, eu vou dar pro meu corpo o descanso que ele precisa. Comecei a ir à praia. A luz do sol me incomodava, mas eu entrei em contato também com a natureza, sabe? Senti ali a maresia, sabe? Uhum. Então, assim, eu fechava os meus olhos, sabe? Ficava ali me conectando comigo, falando, tá tudo bem, você pode ficar bem, Karina, você não precisa viver na dor. Então, eu fui trazendo segurança pro meu corpo e eu fui vendo que foi dando algum resultado. Uhum. Mas não foi um resultado linear. Era assim, ficava um dia sem... Uma tarde, né, na verdade, sem dor. Outra coisa que eu larguei, né, que, tipo, eu fui contra os médicos, porque falavam, não, você tá em time que tá ganhando, não se mexe, então você vai continuar aplicando Botox. E eu falei assim, cara, eu vou parar com isso, porque isso tá ferrando. Então, isso daí também era mais um motivo de briga. Então, assim, eu fui tirada de louca, né, de, tipo assim, você não está negando, você tá... Tipo, achando que você vai melhorar. Uhum. Só que hoje eu tenho muito orgulho de eu não ter desistido de mim. E eu vejo que foi fundamental, que a fé, ela é isso. É para você usar nos momentos... A gente não entrega no nosso dia a dia as coisas que a gente quer ter controle. Então, assim, se os médicos estão falando isso, eu vou fazer isso. Eu precisei chegar no fundo do poço para eu chegar e falar assim, Deus, por que eu não fiz isso antes, sabe? Mas tudo bem. Do dia que você, tipo assim, virou 9 sua meses. Chave? Caramba. 9 meses. E aí eu lembro que eu cheguei e falei pro meu ex-marido, falei assim, cara, não tá melhorando. Ele, calma, que a gente tem que ter paciência. Eu falei assim, paciência? O prazo que me deram eram 3 meses de eu ficar sem dor. Eu já tô há 9 meses. Eu lembro que até nem ele percebeu que já tinha passado 9 meses. E assim, eu tava totalmente... eu tava vegetando praticamente, sabe? Assim, eu não tava vivendo. Uhum. Falei assim, cara, isso não é vida. Eu não aceito esse tipo de... Então, eu comecei a não aceitar aquele diagnóstico e comecei a... Lógico que é o que eu falo, a gente tem que fazer também a nossa parte. Claro. Então, assim, o que eu posso... Vou estudar sobre isso? Vou sentir muito grande sentir, assim, uma paz de, tipo... Eu ainda não tô vendo eu ainda não tô vendo eu curada, mas novamente eu voltei a falar, não, o que eu vou fazer? O que eu quero fazer? Aí eu iniciei as aulas de kite, mesmo ainda com dor.
quando, na aula de controle ali da pipa, né? Tipo, vinha um sol, eu já tava conseguindo ficar no sol. Então, assim, a luz já não tava mais me incomodando. Porque a melhora foi muito gradativa. Bem devagar. Só que você tem que também anotar o que já tá melhorando. Porque você não vai sair, tipo assim, nossa, tava uma dor crônica, dormindo todo dia com dor, a luz a luz me incomodava, a televisão, comecei a voltar a ligar a televisão. Então, assim, foram coisas que foram melhorando aos poucos. Então, a gente tem que ter paciência. Sim. E nesse momento, nesse meio tempo, eu decidi me separar. E aí, eu falei, cara, vou mergulhar em mim, vou voltar. E eu voltei a alimentar muito a minha fé. E nesse momento, eu me senti que eu fui carregada mesmo no colo, sabe? Minha mãe sempre falou muito que ela, em diversas fases da vida dela, mais difícil, ela tem uma passagem de pegadas na areia que a pessoa fala assim, Senhor, mas no momento mais difícil, eu me senti mais sozinha. E só tinham 2 pegadas na areia. E aí ele fala, filho, mas nesse momento foi o momento que eu te carreguei no colo. Então, assim, a separação para mim também foi algo muito traumático, porque eu vivi um trauma na separação dos meus pais. Então, eu falei, eu vou traumatizar o meu filho. Eu não posso me separar. Então, assim, fora que a desvalidação social das pessoas chegarem e falarem para você, mas pensa mais um pouquinho. Eu falei assim, eu respondi a isso, eu falei, você acha mesmo que eu fiz isso na impulsividade? Que eu gostaria de desfazer um casamento? Então, assim, a falta de apoio Então, assim, eu só senti apoio o quê? Minha mãe estava ali o tempo todo comigo, me validando, e na terapia também. E também senti muito... É isso, tipo assim, você tem que acreditar que você tá fazendo, que a decisão que é a melhor decisão para você. E, mais uma vez, ali, a fé é algo que me carrega até hoje, sabe? Então, assim, nesse momento, eu vi que o propósito da minha vida, tudo isso que aconteceu foi para me libertar, porque eu vivia numa dependência emocional muito grande nas minhas relações. Eu não estava desenvolvendo a minha plenitude no meu trabalho. Hoje, sabe, a minha criatividade, hoje em dia, está muito maior. Então, assim, hoje eu me sinto completa, eu me sinto em paz. Não é que eu não tenha momentos de tristeza. Sim, gostaria de estar casada, me separei gostando da pessoa. Mas, assim, hoje eu tenho muito orgulho de eu ter me escolhido, sabe? E se Deus me deixou aqui para eu viver, não é para eu viver de uma forma que eu não honre a minha existência. Verdade. Então, hoje, eu entendo o que é amor próprio, o que é você se cuidar, o que é você... Porque a gente tem a ideia de autocuidado, coisas estéticas. Autocuidado é você se proteger de relações que estão te fazendo mal. Autocuidado é você chegar... E mesmo que o médico, socialmente, seja o último a dar ali, né, o veredito final, é você chegar e questionar aquele tratamento. E você olhar, porque você é a pessoa responsável pela sua vida. É verdade. Você precisa se apropriar da sua vida. Então, assim, hoje, o meu lema é autorresponsabilidade. E porque a partir da autorresponsabilidade, você consegue ali, como adulto, cuidar de você e... Lógico que eu também entrego ali a minha vida, as minhas escolhas a Deus. Então, hoje eu comecei um infoproduto, coloco a Deus, sabe? No meu futuro relacionamento, Deus vai estar à frente. Com porque certeza. tudo que eu fiz sem colocar Ele à frente, eu quebrei a cara. Mas tudo, hoje em dia, que eu coloco Ele e, assim, coisas que eram impossíveis... Eu tive um desfecho favorável. Então, eu não consigo mais... hoje, eu penso que é isso, assim... eu passei por isso tudo para eu me resgatar. Para eu voltar a viver. Para eu voltar a ter alegria. Para hoje eu vejo o quanto que eu passei por um processo... Né, de desconstrução, e como a gente estava falando, né, Jéssica? A primeira passagem, né, que eu senti há muito tempo atrás, de Deus falando comigo, foi quando numa passagem que fala que ele vai reconstruir ali, né, a Jerusalém. Então, que ele vai reconstruir os muros, que ela não precisa ficar mais aflita, que ela não precisa mais ficar isolada, que ela confiou em homens. E que, na verdade, eu de fato confiei.
em homens, em seres humanos. E que, na verdade, a nossa confiança tem que estar em Deus, porque Ele sabe o propósito. Verdade. E não interessa o que as pessoas falem. E não interessa o que as pessoas achem. O importante é você estar em paz no seu coração. E essa é a paz que eu entendo, que é a paz que excede todo entendimento. E nesse momento da minha vida, eu falo para você com todas as letras. Tem tristeza, tem momentos de alegria, mas eu vivo em paz. Amém. E nada apaga isso, sabe? O que eu acho muito interessante, assim, dessa fase da sua vida, é porque você viveu o milagre, que foi, tipo assim, é muito fácil a gente dar glória a Deus pelo milagre, um milagre palpável, né? Tipo assim, nossa, Deus me livrou da morte. Só que e aí depois, assim, você passou por uma fase, não, agora tá tudo bem, então agora eu posso andar pelas minhas próprias pernas. Exatamente. E eu vou fazer. E aí você chegou num ponto que você falou, não, sem Deus não tem como. E aí você, quando você começou a buscar a Deus, não foi poderia ter acontecido um milagre de novo, tipo, da sua dor Sim. passar de um dia pro outro, poderia. Sim. Mas é um será, processo. É um processo. Será que você teria chegado a essa maturidade de Não. você se enxergar, de você se curar? Então eu acho que quando a gente coloca Deus na nossa vida de uma forma assim que a gente depende dele, Isso. Né? A gente resgata, a gente entende quem a gente é nele, né? A nossa identidade, o que a gente merece, o nosso propósito. Isso. Porque as pessoas acham muito assim, um propósito, acho que é uma coisa gigantesca. Não, tem que ser, vai ser famoso, vai ganhar muito dinheiro. Mas não é isso. Qual é o nosso propósito aqui? É a gente entender quem a gente é em Deus, a gente viver de acordo com o que Deus fez pra gente. É ser uma boa mãe, é ser uma boa esposa, é honrar a sua vida servindo aqui no mundo, né? De uma forma honesta, de uma forma pura. Então, acho que isso me chamou muito a atenção no seu testemunho, porque até o nome do programa eu botei além de um testemunho, porque eu acho que às vezes Deus faz milagres na nossa vida, mas a gente não dá tanto valor quanto quando a gente passa por um processo. Isso. Porque no processo a gente é moldado, né? Deus trabalha no nosso coração, a gente consegue enxergar coisas que a gente não via antes, a gente se humilha, a gente se permite ser carregada no colo. Então, eu acho que isso, assim... Que é algo que era muito difícil para mim, porque na separação dos meus pais, eu me senti totalmente responsável pela minha mãe, então, pela minha irmã. Então, eu era a justiceira, eu era a forte. Então, nesse momento, assim, eu falei, cara, eu preciso ser fraca, sabe? Eu preciso me permitir ser fraca. E eu chorei muito. Foi um processo, assim, que eu chorei muito, mas eu enfrentei a dor. Então, quando você vive, você atravessa a sua dor, você se cura de verdade. E o que você trouxe também é a questão da dependência, né? Então, assim, hoje eu vejo o quanto que a nossa cultura, ela traz uma dependência, mas de coisas erradas. É uma cultura da dependência. É uma cultura de você depender de substâncias, de álcool, de droga. É uma cultura de você depender de homens, né? De você depender de coisas que estão fora de você. Mas a verdadeira dependência a gente tem que ter, de fato, hoje eu tenho dependência em Deus. E eu entendo que a dependência dele me faz livre. Eu depender dele, eu sou capaz de ser livre, de tomar decisões mais assertivas, de entender as coisas que eu mereço viver nessa vida. Exatamente. E não aceitar mais o mínimo e buscar me anestesiar, como eu fazia antes, em bebida, né, em relacionamentos. Então, assim, quando você tem... Essa é a verdadeira liberdade. Então, esse hoje é o meu propósito. Esse é o meu propósito, é ajudar outras pessoas, outras mulheres a se conectarem com ela, a chegarem a viver a liberdade na vida, porque eu sei o que é viver dentro de uma escravidão. E ainda mais essa questão, né, que você falou da separação, essa questão do casamento, eu acho que, principalmente para mulheres e principalmente mulheres cristãs, porque eu acho que é um assunto que tem muito julgamento. Muito, né? muito. Então, não, você tem que ficar casada porque... Ou então você não orou muito. Você não orou, a culpa sempre recai sobre a mulher. Então, e o quanto que naquele momento eu estava tão fragilizada, e só eu sei o quanto que eu lutei por aquilo. Então, assim, e isso é muito cruel, sabe? É muito cruel as pessoas que não passaram pelo processo quererem falar sobre algo que elas não têm propriedade nenhuma. Exatamente. E ainda mais em situações, assim, extremas, né? Porque em situações de abuso psicológico, Sim. às vezes a pessoa sofre abuso físico no casamento, coisas que ninguém tá vendo. Sim. Né? Que pessoalmente, quando o casal tá junto, parece que é mil maravilhas, mas só a mulher sabe o que ela tá vivendo ali dentro de casa. E uma das coisas também que aí entra a questão de quando você se conecta com Deus e você entende o seu valor, você sabe que você não merece. E assim, eu como psicólogo, eu vejo muitas pessoas só validando essa questão da traição e do abuso. Mas
tem muitas coisas que as pessoas passam, porque às vezes você vai viver a vida inteira brigando com uma pessoa por conta de pequenos valores. E será que é aquilo mesmo? Você vai viver infeliz? Você vai viver tirando a sua reserva de energia e colocando ali numa relação que já não está funcionando, sabe? Então a gente tem que ver o quê? Lógico que eu não sou a favor de uma separação não pensada. Eu sou a favor da gente chegar e entender que você fez tudo, que você tentou de tudo. A partir dali, tanto que quando chegou na clínica pra mim, eu também falo, vamos tentar de tudo. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que me separar agora. Eu falo, não, você não vai, porque você tá agora numa crise, você tá numa ansiedade, ou então a pessoa tá numa depressão. Então a pessoa tá primeiro a gente tem que te regular pra você tomar uma decisão certa. Porque quando a gente tá, né, tipo, se eu tomo uma decisão na impulsividade, todo mundo fala assim, poxa, mas do nada. Não foi do nada. Em novembro, eu lembro, foi a época que eu já comecei a me separar. Eu só tomei a decisão em junho. Mas assim, em novembro do outro ano, a decisão já estava sendo ali e eu já estava lutando contra ela e lutando contra o que eu estava sentindo que eu precisava fazer. Uhum. E imagina se eu tivesse continuado. Será que eu estaria sem dor? Será que eu conseguiria ter energia para focar em mim? Tendo pequenos atritos o dia inteiro? Sabe? Então, assim, o impacto de uma briga, às vezes de um silêncio de uma pessoa para você, tem um impacto muito grande. Ainda mais se a pessoa está já numa condição de uma doença crônica. Se você tem uma doença crônica, você precisa trazer segurança para o seu sistema nervoso. Você precisa entender. E por isso que eu falo da autorresponsabilidade, sabe, Jéssica? Porque a autorresponsabilidade te faz você chegar e falar assim, não, eu sou o adulto responsável pela minha saúde. Isso é amor próprio. Amor próprio não é você se olhar no espelho e você se achar bonita. Não é você ter... Porque eu atendo várias mulheres que são lindas, mas que não se dão valor. Que são lindas, mas que aturam coisas que não deveriam aturar. Sim. Né? Então, assim, que se submetem a procedimentos e coisas que não precisavam se submeter, sabe? Se colocam em risco. Então, o quanto que a nossa sociedade também estimula esse comportamento de você se odiar. Então, assim, essa paz também que eu vivo hoje está muito relacionada a eu estar muito feliz na minha pele. Então, tudo isso, sabe? Assim, eu acho que é um tabu muito grande essa questão da separação, sim. Me senti muito inadequada, sabe? Com vergonha. Quando eu ia conversar com algumas pessoas, as pessoas não compreendiam e sempre falando, mas sempre vai ter problema com outra pessoa. Então, sabe? Assim, como... já que tem problema, todo mundo vai ter problema, então fica com esse problema aí mesmo. Mas hoje eu vejo que, assim, eu tava vivendo uma condição de não saúde. E foi um último grito de, tipo, pra me salvar, sabe? Eu falo que foi a fase, foi muito mais difícil, que é muito pior uma pessoa que você decidiu construir uma vida, sabe? É uma sensação muito pior do que você estar de frente com alguém que não te conhece e que tá ali com uma arma na sua cara. Então, assim, pra mim foi muito pior. Então, assim, as pessoas não sabem sobre o que elas estão falando, sabe? Só eu sei o que pra mim, que eu preferia 1000 vezes ter só passado pelo assalto, e aquilo ali foi muito mais fácil pra eu superar do que eu passar por um trauma que eu carregava de infância e ter que viver aquilo e com medo de traumatizar o meu filho. Imagina. Sabe? Então, assim, eu acho que também serve de alerta para as pessoas pararem de julgar, e se Jesus é amor, por que você não acolhe? Porque você, sabe, se você acha que é porque ela não tomou a decisão certa, então você ora por aquela pessoa. Agora, sabe, porque não vai ser o que você fala. Verdade. Então, assim, a falta de apoio, as pessoas não sabem suportar a dor do outro, e muito se fala sobre empatia, mas eu vejo que a gente ainda está num caminho muito longo para conseguir chegar nesse lugar. E eu acho que quem busca ali, né? Quem conhece ali a palavra, eu acho que isso deve ser muito mais cobrado. Sim. Porque a gente sabe, né? Então, eu acho que a gente tem que ter... a gente pode... Não é você chegar e você ir à igreja e bater ponto ali. Se você não age e você não muda a sua mentalidade, se você não tem uma mudança ali de comportamento, se você não tem uma mudança ali da forma de você se relacionar, e principalmente na forma de você amar,
a você e aos outros, né? Verdade. E hoje, assim, depois que você passou tudo isso, né, toda essa história, como é que é o seu relacionamento com Deus hoje? Qual foram os frutos que você colheu dessa jornada que você passou? Então, o fruto principal é o que eu falo, né? É essa paz, é conseguir, mesmo diante de dificuldades. Hoje mesmo, antes de eu vir pra cá, o João já não queria entrar na escola, e aí aquela coisa, né? Nós desmarca, essa última semana desmarcando atendimento. Então, assim, você vai ter ali problemas, você vai ter dificuldades no seu dia a dia, que são pequenas coisas que você pode se estressar. Mas quando você consegue ali ter uma confiança, tipo assim, não, que aí minha cabeça já catastrofizou. Falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou trabalhar? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que, né? Sou ser humana, então. Aham. E aí eu já falei, calma, Karina, você já passou por outras coisas, então assim, então essa confiança de que as coisas podem dar certo e que as coisas podem se ajustar e que as coisas podem melhorar e que é um momento e que a vida. Então, essa confiança, eu acho que mudou muito na questão porque eu queria muito controlar. Então, eu queria ter o controle de tudo. Aham. Ainda tenho esse impulso, porque, né, imagina, anos, então, assim, ainda tem uma memória ali muito grande. Mas eu tô cada vez mais ensinando para mim a confiar, descansar, que é a verdade, né? Tipo, a verdade é que a gente quer descansar através da fé em Deus, só que a gente quer descansar assim, mas deixa eu fazer do meu jeito. No dia a dia ali é Então, muito difícil botar isso em prática. eu acredito que a minha relação hoje com Deus é uma relação pautada na confiança. Uhum. Que antes eu já tinha muita fé para muitas coisas, mas é o que eu trouxe, Jéssica. Assim, hoje eu coloco em pequenos detalhes, sabe? Então, assim, é isso. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, eu entrego na mão de Deus. O que, às vezes, está muito difícil, que a Karina não gostaria de fazer. E o Rubem fala assim, meu Deus, me dá força. E, sabe, age através da minha vida. Então, é muito sobre isso, sabe? E hoje eu me sinto... Essa paz que eu me refiro é a paz que eu sinto da confiança de que tudo bem, eu posso estar passando por um problema, mas as coisas podem melhorar, as coisas podem, sabe? Então, essa confiança, ela traz uma segurança. Sim. E, assim, o nosso sistema nervoso, ele funciona... Estou em perigo, o sistema nervoso autônomo é esse. Então, isso é que vai determinar como que todos os outros, o seu sistema digestivo, do seu sistema vascular, o seu sistema cardíaco, como todo ele é orquestrado a partir dessa percepção de segurança ou de alerta. Uhum. Então, quanto mais a gente consegue, né? Por isso que eu falo que a fé é algo que, para mim, é algo que me ajuda muito na autorregulação, porque... Você sabe o que é autorregulação? Desculpa, eu tô falando. Não, sei mais ou menos. Não, eu sei mais ou menos. Assim, quando você tenta se acalmar, tipo isso. A autorregulação é isso. É porque a gente sai do nosso estado ali basal, né? Assim, tá tudo bem, veio um problema. E você entra num pico de estresse. E o normal é você voltar. Só que o problema é que quando a gente tem uma circuitaria muito forte no nosso cérebro, é como se fosse uma memória muito forte, assim, e o seu cérebro, ele entende, ele registra um tipo de humor. Então, assim, eu era muito ansiosa, então o meu humor ansioso prevalecia. Uhum. Então, os pensamentos automáticos que apareciam eram pensamentos catastróficos, pensamentos de que não ia dar certo, e agora ferrou de vez. Uhum. Então, isso daí a gente vai entrando no modo luta e fuga e você vai liberando ali química de mal-estar pro seu corpo. Você vai, não parece, mas seu corpo inteiro tá respondendo aos seus pensamentos, à forma que você pensa. Uhum. Então, quando eu tenho essa segurança e eu consigo ter essa segurança, hoje eu me vejo muito menos ansiosa. Eu era uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, para mim foi... quando eu falo dessa questão da autorregulação, é porque às vezes eu tento uma autorregulação, né, assim, só por, assim, não, deixa eu me amparar e tal, mas às vezes eu falo, Deus, me ajuda, eu não tenho força, e aí eu descanso, entendeu? Então, assim, é muito bom você ter essa confiança, sabe? É você descansar, não tem como explicar. Isso é um exercício diário, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Mas quanto mais, é que nem a nossa relação com qualquer outra pessoa. Se eu começo a me relacionar com você e você demonstra que você tá ali pra mim, cada vez mais eu vou sentir, é automático, eu vou sentir segurança do seu lado. Sim. Se eu não percebo a sua resposta, sabe, é normal eu pensar, poxa, a Jéssica não tá sempre ali pra mim. Mas essa construção dessa confiança, né, dessa fé,
tem que ser construída. É Então, um relacionamento, né? Um Exatamente. relacionamento com Deus. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente lê a palavra, Deus mesmo dá essa instrução pra gente, né? Medita na minha palavra de noite. Por quê? Porque ele sabe que a palavra dele tem o poder de transformar a nossa mente. Então, quanto mais a gente busca, e quanto mais a gente lê a palavra, mais a nossa mente vai sendo transformada e mais o nosso corpo, nossos pensamentos vão respondendo aquilo, né? Sim, e aí a gente se nutre, né, de coisas que vão estar ali alimentando esse sistema de segurança. Exatamente. Então, acho que é tudo muito interligado, né? Então, lógico que na época, né, de Jesus, a gente não tinha ali, né, a gente não conseguia ver, né? Não tinha estudos, né, sobre isso, mas ele já falava muito sobre isso, né? Eu gosto muito de fazer o exercício de falar uma parte de um salmo, que é o Salmo 23, que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu fico, às vezes eu tô de bobeira assim, eu fico: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque quanto mais você fala, mais aquilo vai entrando na sua cabeça. Isso, exatamente. Mais você vai entendendo a dimensão. Então, assim... Você vai criando uma circuitaria dessa crença. Exatamente. Né? Porque é uma construção. E é uma segurança, né, que Deus fala pra gente. Eu sou o seu pastor, nada vai te faltar. Eu tô aqui pra... ele tem outra passagem que fala, né, que ele veste bem até os lírios do campo, ele alimenta os pássaros. Nossa, eu adoro essa. Quanto mais vocês, que são meus filhos, uma mãe daria pedra pro seu filho se ele estivesse com fome? Não, a mãe quer o melhor pro filho, quer nutrir o filho, quer educar o filho. Ainda mais a gente, né, que assim, eu vejo muito ali o amor de Deus no amor que eu sinto pelo João, porque como eu estudo muito sobre a neurociência das emoções, eles falam que nós fomos criados no amor condicional. Ou seja, faça isso que eu te amo. Mamãe não tá te amando. Então, assim, isso eu nunca falo pro meu filho. Sabe? Então, assim, mamãe não está gostando desse seu comportamento, filho. João já tem a capacidade cognitiva para poder entender? Não. Mas eu estou falando de acordo, já para ele poder. Isso não é sobre você, filho. Isso mamãe não está gostando desse comportamento. Esse comportamento não tá legal. Sabe? Então, assim, e você amar o seu filho com as imperfeições. Então, quando eu amo o João com toda a imperfeição dele, porque tem sim imperfeição. Sim. Né? É um desafio, né? Você educar um ser humano. E também é importante a gente entrar em contato com isso e a gente não fantasiar, sabe? A gente não, sabe? Então, assim, a gente só consegue dar ali, né, a devida importância quando a gente, de fato, ali vê a coisa como ela é, né? A gente aceita. Exatamente. Não, eu nunca fui de chorar, mas depois que eu virei mãe, virei uma manteiga derretida. Tudo eu choro. Só de pensar nos meus filhos já me dá vontade de chorar, porque é um amor tão grande. E eu olhava, assim, tive vários momentos, assim, que eu olhava para meus filhos, eu falava: Deus, esse amor é uma coisa que vem, é um dom de Deus, esse amor que a gente sente. Então, eu ficava pensando, eu falei, se eu sinto isso pro meu filho e eu sou humana, imagina o que Deus sente por nós. Porque o amor dele é 1 trilhão de vezes maior do que o nosso. Então, assim, e aí a gente vê como Deus nos vê também, porque ele entende que a gente é frágil. Quando eu vejo meu filho fazendo birra, se jogando no chão, eu olho às vezes com compaixão, eu falo: tadinho, ele tá num processo de amadurecimento. Exatamente. Ele tá num processo... Então, assim, às vezes a gente constrói um Deus que ele é um Deus julgador, que é um Deus que pune, que tá em raiva, que fica... Eu creio sim que Deus fica triste com as nossas atitudes, que ele se decepciona, mas é diferente. É como se a gente olha o nosso filho, tipo assim, meu filho, um bate no outro. Eu fico triste porque um bateu no outro. Eu não gosto daquela situação. Mas eu nunca vou deixar de amar ele por causa disso. Exatamente. Né? E eu vou querer corrigir aquele comportamento para que ele se torne melhor. Sim. Então, acho que a maternidade e a relação com Deus, assim, acho que nossa, o tempo todo eu fico comparando, eu fico olhando, nossa, Deus, você é muito maravilhoso, realmente. Na maternidade, assim, e o quanto que aquilo ali, a gente quer curar a nossa criança para que a gente possa dar o nosso adulto. Porque enquanto a gente não cura os nossos traumas, tudo aquilo que a gente carrega, a gente acaba repetindo, né? Então, assim, um dos medos, quando eu me separei, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei traumatizada com a separação dos meus pais, eu vou traumatizar meu filho. Ai, tipo assim, nossa, foi um... Só que aí a minha psicóloga chegou e falou assim, Karina, você, como psicóloga, deveria saber. Você tá reagindo a um trauma seu. Você sabe. Você sabe que o divórcio, se ele for bem conduzido, o seu filho vai saber que ele é amado pelo pai, ele é amado pela mãe. E você vai estar tendo a oportunidade de fazer diferente. Exatamente. Então, assim, aquilo ali, sabe, assim, foi uma coisa que acalmou o meu coração. E eu falei assim, tipo, a gente não vai ser perfeito com os nossos filhos. Não tem como. Mas eu acho que é a nossa responsabilidade a gente tentar dar o nosso melhor. E pra gente dar o nosso melhor, a gente tem que estar bem.
né? Então, e aí, o quanto que a gente pode também acolher a nossa criança e amparar, porque quando a gente ampara as nossas emoções, a gente ampara a nossa criança, a gente é capaz de amparar também os nossos filhos. Muitos pais chegam ali, né, com dificuldade, porque eu comecei atendendo criança, hoje eu já não atendo mais, mas comecei atendendo criança, e eu via a dificuldade, porque ele falava, essa criança tá se jogando, e nananã, só que assim, eles não conseguiam ter esse amor incondicional. É o amor condicionado. Então, se você carrega esse tipo de amor, você vai dar esse tipo de amor. A gente não consegue dar o que a gente não tem. Eu não posso chegar e falar assim, não, bebe aqui da minha água se já não tiver água no meu copo. Inclusive, isso essa sua fala agora me lembrou muito também quando a gente... Que é um processo também de amadurecimento para você entender muito o outro também, né? A forma que o outro reage. Às vezes, até meu marido ou meu pai e minha mãe, às vezes tem alguma situação que não me agrada, que a gente discute e briga. E aí eu tento sempre buscar, tipo assim, não, ele também tá agindo dessa forma, porque ele também tem as dores dele, também tem os problemas, os traumas. Então, às vezes a gente acaba tendo uma visão muito egoísta. Né? De, tipo assim, de querer só que o outro fale tudo que agrada a gente e quando... Amor condicionado. Exatamente. Porque o amor incondicional, ele não tá nesse lugar. E aí você ter esse olhar, assim, de compaixão, humanizar, né? De olhar pro outro e falar, não, ele também tá agindo assim, porque ele também tem os traumas, ele também tem os problemas deles. Então, isso também é muito importante a gente se lembrar, né? Eu sempre falo, chegam muitas... A maioria das pessoas, elas têm muita, assim, dor, né? Com relação aos pais, é muito comum. E quando o processo para a pessoa se livrar daquela dor é ela humanizar os pais. É entender que eles deram o melhor que eles podiam dar. Então, esse processo de você humanizar é você realmente olhar ali que tem, às vezes, não é um adulto falando com você, é uma criança que está ali, né? Então, seria muito mais fácil se a gente conseguisse compreender isso, se a gente tivesse essa empatia. Exatamente. Mas é um exercício, eu acho que a gente precisa estar sempre... colocando ele em prática, porque aí a gente vai se aperfeiçoando. Então, você olhar a pessoa ali, só que também entra uma coisa muito importante, Jéssica, porque, como eu falei, ninguém dá o que não tem. Então, se você não buscar, né, se amar, se você não buscar ter autocompaixão, você também não vai receber isso da outra pessoa. Porque a pessoa ela precisa também ter isso nela para ela poder te dar isso. Então, é um processo, é o que eu falo, acho que a vida é um processo individual. A gente nasce, né? Então, assim, nós como sociedade, nós estamos formando um todo, né? Mas cada um tem que fazer ali o melhor para que gere impacto positivo na vida das pessoas que estão convivendo com você, sabe? É verdade. Eu tive uma experiência quando, antes das crianças, eu já estava sem falar com meu pai já há uns 15 anos. Nossa, é muito tempo. Muito tempo. E aí quando eu estava grávida, eu lembro, eu ficava muito tempo... Né, era finalzinho de pandemia, então eu tinha morrido de medo de sair de casa, né? Porque já era uma gravidez de risco, de gêmeos. Então eu ficava em casa o dia todo, sozinha, porque meu marido saía para trabalhar. E aí eu ficava muito do lado de fora, lá em casa tem uma varanda, eu ficava lá do lado de fora, conversando com Deus. E aí um dia Deus falou assim, quero que você peça perdão pro seu pai. E aí fala, né? Deus falou muito forte. E aí eu falei, eu vou pedir perdão pra quê? Ele que tem que me pedir perdão pra mim. E aí Deus tocou no meu coração e falou, não quero que isso se perpetue. Isso. Porque pode uma ser... quebra. Exatamente. Eu não quero que isso impacte os seus filhos. Isso. Aí eu falei, tá bom. E aí Deus foi trabalhando muito. Não foi na hora, né, que eu pedi perdão, claro. Que eu falei, então Deus me ajuda. Aí vem orgulho, vem né? orgulho, vem um monte de coisa. Vem a senso de injustiça. Exatamente. Nossa. Mas esse processo foi... Libertador. Foi libertador pra mim, assim. Deus me fez entender isso. Olha pelos olhos dele. Talvez... A gente não sabe qual é o outro lado da história, né? Sim. Ele também teve as dores dele, teve os processos, teve os traumas dele que impediram que vocês construíssem uma boa relação. E aí que eu comecei a entender isso, comecei eu acho que... a internalizar isso. E aí um dia eu fui e mandei uma mensagem pra ele. Só que assim, isso não significou que eu pedi perdão. Sim. Me liberei mesmo das mágoas, dos sentimentos. Só que isso não significa que hoje em dia a gente tem uma relação maravilhosa. Então isso também, às vezes, a pessoa acha que pedir perdão é restabelecer um contato, você... Não, eu pedi o perdão, eu me liberei daquele sentimento, foi ótimo. Perdão é você se libertar daquela mágoa, daquilo que você estava carregando, que aquilo ali estava te contaminando por dentro. Exatamente. E aí, hoje em dia, a gente tem uma relação normal. Às vezes a gente se fala, às vezes não. Mas assim...
às vezes a pessoa também fica com medo de dar esse passo, de dar o perdão, porque acha que vai ter que ter um relacionamento, virar melhor amigo da outra pessoa. E sabe por que muitas pessoas não liberam perdão? Porque elas não conseguem aceitar. Que é um fato, assim. Algo aconteceu e foi isso. Agora, elas entendem que quando estão perdoando, elas estão concordando com a atitude. É verdade. Mas não, quando você libera o perdão, é pra você. O perdão, ele não é pro outro, o perdão é pra você. É pra você se libertar, é pra você sair Pra você de se uma curar. prisão. Exatamente. Sabe, é uma prisão emocional que você fica ali, então você gera muita química de mal-estar pro seu corpo. E aí, isso poderia trazer, sim, impactos na sua vida, né? Um padrão de repetição, né? Ali na vida dos seus filhos. Então, realmente é isso que eu falo. Acho que a gente precisava normalizar traumas. Porque é tão normal, né? Nossa, essa aqui é uma cicatriz que eu tive, porque quando eu era pequena, eu tenho uma cicatriz no joelho, que eu cheguei e machuquei meu joelho porque eu tava brincando, e aquela cicatriz foi daquele dia. Ah, não, eu tenho essa cicatriz aqui porque eu bati meu queixo. Então, assim, né? Várias crianças, né, têm um queixo. Eu tenho. Então, assim, é normal. Agora, o problema do trauma emocional é que as pessoas não aceitam a existência deles. Então, como você vai tratar algo se você acha que aquilo ali não precisa ser tratado. Não precisa ser tratado. Verdade. E, de fato, a gente precisa tratar, né? A gente precisa vigiar o que a gente tá carregando dentro da gente, que ainda não tá bem resolvido, né? Então, é verdade. Isso é muito importante também. Aí entra a autorresponsabilidade. Exatamente. E às vezes a pessoa fica assim, eu não tenho tempo de fazer terapia, não tenho dinheiro pra fazer terapia, mas Deus é a melhor terapia que tem, né? Sim. Quando a gente coloca nossos problemas diante dele, ele vai tratando aquilo, você vai... ora pela situação, escreve, tem essa técnica também, até de psicologia, né? Mas que eu faço parte de um grupo de oração com as minhas amigas e a gente usa muito essa técnica. Quando a gente tá com uma mágoa, alguma coisa, acontece alguma coisa, a gente escreve, como se estivesse tirando uma carta pra Deus. Porque você materializa, né? E você consegue enxergar, e você consegue ali ver. E muitas pessoas têm dificuldade até de colocar, de escrever, porque ela, não, eu já sei o que tem na... Não, mas escreve. Tipo, a pessoa, ela tem dificuldade de botar materializar, né, aquilo. E aí, e é isso, a autorresponsabilidade mesmo. Você buscar formas, não, eu tenho esse problema, aceitar, né, que tem esse trauma, tem esse problema que eu preciso resolver de alguma forma. E eu não lembro qual é a passagem, mas tem uma que fala que, assim, que as pessoas vivem como crianças, né? Então, assim, então, se você vive ali como criança, e na verdade, quando um adulto, ele chega na fase adulta sem olhar para esses aspectos emocionais, ele vai viver como uma criança, sim. É verdade. E ele não vai ter maturidade. Maturidade, ela é construída. Fé, ela é construída. Maturidade, ela é construída. Então, assim, você precisa se implicar no teu processo. Se você quer chegar e você quer ser uma pessoa melhor, você vai ter que olhar para o que está te fazendo não ser uma pessoa melhor. Verdade. Se você quer ter uma relação mais saudável com as pessoas que convivem com você, você tem que ver o que está te impedindo de ter essa relação saudável. Se você quer se apropriar da sua vida e ser o adulto responsável por você, você precisa entrar nesse papel. E só um adulto pode fazer isso, né? Criança precisa de cuidado. Adulto cuida. É aquela passagem que Paulo fala, né? Quando eu era criança. Espiritual. Quando vocês eram quando a gente é criança, a gente bebe leite. Quando a gente vai crescendo, a gente vai comendo alimentos mais sólidos. Isso aí. Né? Que ele tá falando sobre a fé, que tem tudo a ver com isso também, porque muitas pessoas vão na igreja, estão ali recebendo leite e não amadurecem. Exatamente. E não então, busca meio de você não vai crescer, se você precisa, é um passo que você precisa dar. Não é algo que vai chegar, tô ali, tá. Não, você tem que agir, você tem que chegar. Escutou que era pra você liberar o seu perdão? Você liberou o perdão. Verdade. Foi fácil? Não foi, mas só que foi um processo. Então, assim, é isso, é você chegar e você fazer o que precisa fazer. Exatamente. Gente, olha, se deixar, a gente vai ficar falando aqui horas. Que ontem a gente saiu daqui do podcast, foi almoçar, não parou de falar um minuto. Hoje a gente já tá aqui mais uma hora. Mas muito obrigada, Karina. Foi maravilhoso. Obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, ter contado a sua história. Acredito que vai tocar no coração de muitas pessoas. Eu creio que muitas pessoas precisam ouvir isso para amadurecerem espiritualmente, para crerem mais, para ter mais confiança em Deus e acreditar que tudo é possível, que a vida vale a pena ser vivida. Isso aí. E obrigada a você também, Jéssica, pela oportunidade, porque eu queria compartilhar, mas sabe quando a vida
sabe, é corrida, e aí Aham. você vai deixando pra depois. Só que eu tinha isso dentro do meu coração. Falei, cara, tipo, eu tenho que falar sobre isso, não só, sabe, esquece a psicologia um pouco. Vamos lá pra parte da Karina, então. Então, isso pra mim, assim, foi uma oportunidade muito boa. Espero, se uma pessoa, né, já mudar ali, já pegar e se apropriar da vida dela e começar a desenvolver ali um relacionamento de fé, sabe? E começar a viver num sistema mais de segurança, para mim já Já fez um valeu a grande pena efeito. pra mim também. E aí, é isso, né? Deus não une vidas, une propósitos, né? A gente tá Exatamente. aqui duas pessoas de uma propósito. E acabou que você não falou. Fala um pouquinho do seu Instagram, que você tem o Instagram, Sim. Desconstruindo. Desconstruindo. O Desconstruindo é uma comunidade que eu trago muito essa questão da autenticidade, porque a gente nasceu pra gente viver a nossa autenticidade. Então, quando a gente é podado e que você não tá ali, você não tá vivendo a plenitude que você pode desenvolver ali na sua vida. Então, nesse momento, eu tô com um produto que é mais voltado para dependência emocional, né, ajudando mulheres a sair, ela entender o que é uma dependência, como você desenvolver a sua autonomia emocional, sabe? Como você fazer suas escolhas, como você escolher pessoas mais alinhadas ao seu valor, porque a gente acha que, assim, a primeira pessoa que apareceu, o sentimento importa. O sentimento importa, mas ele não é tudo. Verdade. Então, e isso só acontece da gente se entregar a alguém que não vale tanto a pena ou às vezes que naquele momento valeu e que depois, né, já não faz tanto sentido, por conta de uma dependência, um medo de ficar sozinha. Então, assim, são coisas que atravessam, né, e deixam ali uma ferida muito grande na vida de muitas mulheres e que, como hoje eu tô liberta disso e que eu vivo, de fato, ali bem comigo mesma, eu quero ensinar essas pessoas. E, além disso, também eu tenho atendimento clínico, né, que é uma coisa já mais individualizada. E, assim, eu amo o que eu faço. A psicologia, acredito que não entrou na minha vida por acaso também. E é muito bom você acompanhar essa transformação, né, das pessoas e você ver as pessoas aprendendo de fato o que é se amar de verdade, o que a pessoa cuidar, ter uma autoestima e que não está nada ligado com que a sociedade, com que a indústria fala para você que é. Então, a minha missão na vida hoje é realmente fazer com que essas pessoas se apropriem da vida delas e que elas vivam o melhor que elas possam viver, porque não é viver feliz, porque a gente vai ter problemas, mas você ter segurança para você poder caminhar, né? E se a gente é dependente e a gente não consegue lidar com as nossas emoções, a gente não consegue ter e dar os passos firmes e necessários, né, para as pessoas. Verdade. Que Deus abençoe muito o seu trabalho, Amém, alcance obrigada. muitas pessoas. Obrigada, Jéssica. Tchau, gente. Então é isso. Até o próximo episódio.